Olha, sei que você está ocupado, com a cabeça cheia, talvez rolando o celular tarde da noite, procurando algo que nem sabe o que é, mas preciso te falar uma coisa. Uma coisa que, se eu soubesse antes, teria mudado tudo. Você sente um peso? Uma culpa que não tem nome? Uma sensação de que está sempre devendo, sempre a quem, não importa o que faça ou conquiste. Eu senti isso por 70 anos. E ainda sinto, às vezes. É uma dor sem nome, silenciosa, que corrói por dentro. Meu nome é William, tenho 77 anos. E não sou nenhum guru, nem tenho diplomas pendurados na parede para te impressionar. O que tenho é a experiência de uma vida inteira tentando preencher um buraco que, no fim das contas, nunca esteve lá fora. Eu passei décadas correndo atrás de tudo que o mundo dizia que me faria um homem completo, sucesso, dinheiro, o carro certo, a casa grande. E por um tempo, acreditei que estava no caminho certo. Mas o que eu descobri, tarde demais, é que tudo isso era uma fuga. Uma forma elaborada de não sentir o vazio que carregava desde criança. Uma tentativa desesperada de me tornar visível para alguém que nunca me viu de verdade. Nós, homens, fazemos muito isso, não é? Construímos muros, colecionamos troféus, nos afogamos em trabalho, em hobbies caros, em qualquer coisa que nos distraia daquela voz insistente lá no fundo. Aquela voz que sussurra: você não é bom o suficiente. Você não merece. Você é uma decepção. E o pior, você vai acabar sozinho com todo esse peso. Eu sei que você sente isso. Eu vejo isso nos olhos dos homens da sua idade. Aquele cansaço que não é de trabalho, mas de carregar uma armadura invisível todos os dias. Aquele medo de parar e olhar para dentro, porque parar significa confrontar a origem. E a origem, para muitos de nós, está lá, na figura que deveria ter sido nosso porto seguro, mas que foi a primeira a nos ensinar sobre a rejeição. Meu pai, ele era um homem de poucas palavras, e as poucas que tinha, eram para diminuir. Lembro-me de uma vez, eu tinha uns 7 anos, e tinha construído um barco de madeira com meu avô. Mostrei para ele, todo animado, esperando um sorriso, um afago. Ele olhou para o barco, depois para mim, e disse: isso aí não vai flutuar. Você nunca termina nada direito. Aquela frase, você nunca termina nada direito, ecoou na minha cabeça por décadas. Virou uma profecia autorrealizável. Eu me cobrava perfeição em tudo, mas no fundo, sentia que nada que eu fizesse seria bom o suficiente. Ele não era um homem cruel no sentido físico. Mas a ausência de calor, de um elogio sincero, de um abraço espontâneo, aquilo era uma forma de frio que congelava a alma. Eu aprendi que o amor era condicional. Que eu precisava conquistar, provar meu valor, ser o melhor, para talvez, um dia, merecer um olhar de aprovação. E essa lição me custou caro. Aos 50 anos, eu tinha tudo que importava. Uma carreira brilhante, um cargo de diretoria, dinheiro sobrando, um apartamento com vista para a cidade. Eu era, aos olhos do mundo, um sucesso absoluto, mas eu me sentia um vazio. Profundo, escuro, insuportável. Era como se eu tivesse escalado uma montanha gigantesca, chegado ao topo, e descoberto que não havia nada lá. Apenas o vento e o silêncio. Aquele cargo, aquele dinheiro, aqueles aplausos, não preencheram nada. Não me fizeram sentir amado, nem suficiente, nem em paz. Pelo contrário, a solidão se tornou ainda mais palpável. E o pior, eu levei esse padrão para meus relacionamentos. Minha esposa, meus filhos, eu os amava, claro, mas de uma forma que exigia performance. Eu elogiava a nota alta, o desempenho no esporte, a conquista profissional. Mas a criança que chorava por um abraço, o adolescente que queria conversar sobre seus medos, o adulto que só queria ser ouvido, eu não sabia como estar lá. Eu repeti, sem perceber, o mesmo padrão de ausência emocional que meu pai me ensinou. Eu estava presente fisicamente, pagava as contas, mas emocionalmente, eu era uma parede, um eco distante. Um dia, um amigo de longa data, o Roberto, me procurou. Ele estava quebrado, tinha perdido tudo. Mas ele tinha uma paz que eu, com todo o meu sucesso, nunca tive. Ele me contou que, depois de perder tudo, ele parou de correr. Parou de tentar impressionar. Começou a pintar, algo que amava desde menino, mas que nunca teve tempo para fazer. E a família dele, que antes estava distante, se aproximou. Ele não tinha mais o carrão, nem a casa de luxo, mas tinha a si mesmo. E isso, de alguma forma, era tudo. Foi aí que comecei a entender. A suficiência não é algo que se conquista. Não é um estado que se atinge depois de ter uma lista de coisas. A suficiência é um ponto de partida. É a permissão para ser quem você já é,
com seus defeitos, suas cicatrizes, suas dores. É a liberdade de não ter que provar nada para ninguém, nem mesmo para a memória de um pai que te fez sentir pequeno. Presença. Isso é o que importa. Estar presente, não apenas no corpo, mas na alma. Com seus filhos, com sua esposa, com seus amigos. E, principalmente, com você mesmo. E por que a solução externa nunca funciona? Porque a ferida é interna. É um eco daquela criança que foi rejeitada, que foi invisível, que aprendeu que seu valor dependia do que ela podia fazer, não do que ela era. Você pode ter todos os carros, todas as casas, todos os milhões do mundo. Mas se essa criança dentro de você ainda estiver gritando por reconhecimento, por um abraço, por um "eu te amo" incondicional, nada disso vai adiantar. Você vai continuar correndo, consumindo, se distraindo, porque a dor de parar e sentir é grande demais. A vergonha de não ser o homem que deveria ser é paralisante. Mas eu te digo uma coisa: essa dor, essa vergonha, esse vazio, eles são a chave. São o mapa que te leva de volta para casa, para você mesmo. Eles te mostram onde a ferida está e o que ela precisa. Permita-se sentir, permita-se parar, permita-se ser imperfeito, permita-se não ter todas as respostas. Permita-se ser apenas você, sem a necessidade de provar nada para ninguém. Nem para a memória daquele pai. Se você se viu em alguma parte da minha história, saiba que não está sozinho. Muitos de nós carregamos essa mesma dor, essa mesma culpa silenciosa. Não espere ter 77 anos para finalmente entender. Comece agora. Comece a olhar para dentro, para aquela criança que ainda está lá, esperando por você, esperando por um abraço que nunca recebeu. E se você conhece alguém, um amigo, um irmão, talvez até seu próprio filho, que parece estar correndo sem parar, buscando algo que nunca encontra, talvez ele precise ouvir isso. Não para me dar um like ou para se inscrever no meu canal, mas para que ele também possa começar a se libertar desse peso. Para que ele possa finalmente encontrar a paz que tanto busca, lá dentro, onde ela sempre esteve.